Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. É com grande alegria que nós iniciamos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus nesta noite, este domingo, com essa grata participação dessas nossas irmãs tocando violino, algo que são um instrumento tão belíssimo que nós temos aí acompanhado, temos ouvido. E eu quero convidá-lo, então, ao som desses instrumentos, depois de ouvirmos esses instrumentos, você abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 57. Abra sua Bíblia no Salmo de número 57, leremos os versículos 7 até o versículo de número 11. Eu peço a você que, encontrando este texto na sua Bíblia, coloque-se de pé, para que façamos uma leitura juntos deste texto. Todos a uma só voz, lendo esses 5 versículos da palavra de Deus. Salmo de número 57, versículos de 7 até versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai a lira e a harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém? Nesse instante, oremos ao Senhor Deus, adorando por quem Ele é, por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos a Ti, porque sabemos bem, Senhor Deus, quem Tu és. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus que tem, ó Pai, guardado a nossa vida nas piores circunstâncias, Senhor Deus, nas melhores circunstâncias. Tu estás conosco, Tu tens sido, ó Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, em todo o tempo, ó Pai, em nosso viver. Louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor Deus, ao som de instrumentos, ao som de músicas, ao som das nossas vozes, porque Tu és Deus, ó Pai, e tens cuidado do Teu povo em todo o tempo. Pedimos a iluminação, a orientação do Teu Espírito ao longo de todo este culto, nos cânticos que estamos cantando, ó Deus, nas orações que serão feitas, que seja tudo para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convido agora, ainda em pé, a cantarmos juntos com os nossos irmãos da equipe de música. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Do início. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti,
Neste instante, irmãos, podemos assentar? Abra sua Bíblia no Salmo de número 57, mais uma vez, e leamos os versículos de 1 a 6. Salmo de número 57, versículos de 1 a 6. Diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre os leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a língua. Se exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplanda a tua glória. Armaram a rede aos meus passos. A minha alma está abatida, abriram a cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. O versículo 1, de número 1 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Em dias de calamidades, nós encontramos apenas o refúgio, o abrigo no nosso Deus, em quem nós confiamos. O Deus que tem a sua misericórdia, derramado a sua misericórdia sobre nossa vida. Por isso nós podemos nos achegar a Ele, confiados nesta verdade que diz o salmista. Eu quero convidar a todos vocês que estão aqui presentes e a vocês também que nos acompanham através da nossa página do Facebook, a orarmos ao nosso Deus, confessando a Ele as nossas falhas, confessando a Ele os nossos pecados, porque Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. Porque Ele é aquele que nos perdoa, é aquele que tem estendido a tua misericórdia todos os dias sobre nós, por isso nós podemos nos achegar a Ele. Que nesse instante possamos nos lembrar, confessar aquilo que nós temos feito diante do nosso Senhor e que tantas vezes não está de acordo com a sua santa palavra, não está de acordo com a sua vontade. E eu quero convidar o nosso irmão Eduardo para vir aqui à frente, para que nos conduza nesta oração, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, porque Ele é quem tem nos ouvido, é Ele quem olha por nós, é Ele quem nos perdoa. Senhor, quero te agradecer por mais um dia estar na tua casa, Pai Celestial. Senhor, quero te agradecer pelas infinitas misericórdias, Senhor, durante a semana, e que o Senhor nos perdoe de todos os nossos erros, ó Pai Celestial, que possamos ser firmes na tua palavra, firmes no procedimento, Senhor. Derrama as suas infinitas bênçãos nas nossas vidas, Senhor, pois nós necessitamos de ti a todo dia, a toda hora, a todo minuto, pois não somos nada sem ti, ó Pai Celestial. E peço orientação na vida de todos aqui os irmãos, Senhor, em todas as famílias, Senhor, que tu conhece, tu sondas, tu sabes de tudo, ó Pai. Com esta pandemia de nossos dias, e que muitas casas estão com parentes, irmãos, pais, mães, com esta doença. Mas não há nada impossível para ti, ó Pai Celestial, pois só tu é o Rei, nosso Pai Celestial, que cura, que define as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor esteja conosco essa semana e que possamos se encher do seu Santo Espírito. Muito obrigado por tudo, ó Pai Celestial. Em nome de Jesus, amém. Amém.
por seu amor. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Vamos ler aqui em Isaías 43, versículo 1, 2 e 3. Isaías 43, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor ao profeta Isaías. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama andará em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, e Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Amém. Oremos ao Senhor. Pedindo a Ele as bênçãos clamando ao Senhor sobre aquelas pessoas que estão doentes, que estão acamadas por causa do tempo que estão passando agora por essa doença. Nós estamos passando por um tempo que o Senhor está cuidando de cada um de nós. É só um tempo. Logo, logo nós vamos sair desse tempo, de uma forma ou de outra. Nós estamos com o Senhor, por isso que estamos aqui, porque nós cremos no Senhor. Então vamos orar a Deus. Eu estou com uma colega lá no Hospital Santa Cruz. Há poucos dias ela estava comigo. E hoje ela está com os rins parados e com os dois pulmões atrapalhados. Então, é assim a vida da gente. É um sopro, né? Mas o Senhor é conosco a todo tempo. Isso vai passar, de uma forma ou de outra. Nós estamos garantidos na cruz de Cristo, que isso vai passar. Amém? Pedi para o Guilherme fazer uma oração, Guilherme, de gratidão a Deus. E pedindo a Ele a bênção sobre esses seres humanos que estão adoentados. Quer ver? Deus amado, estamos diante de Ti, Pai, e clamamos, Deus, clamamos por misericórdia, Pai, clamamos por misericórdia, Senhor, pois sabemos, Pai, como filhos Seus, sabemos, Deus, que Tu és dono de todas as coisas, Criador de todas as coisas, Pai, Tu governa sobre todas as coisas, Pai. Tu governa desde cada centímetro, Pai, que existe no universo, Pai. Tu governa cada bactéria, Senhor, cada grande organização, Pai. Estamos diante de Ti pedindo, Deus. Pedimos, Pai, Sua proteção, Deus. Pedimos, Pai, a cura para os entes queridos, Deus. No nome de Jesus, Pai. Nós pedimos recuperação, Pai. Nós pedimos melhora nos quadros, Pai, das pessoas que estão internadas, Pai, dos próximos, Pai, e daqueles que não são nossos também, Deus. Tem misericórdia do nosso povo, Senhor. Deus amado, nós pedimos também, Pai, abunde-se as suas bênçãos, Pai, sobre os seus filhos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nesse período, Deus, que seja ferramenta, Pai, para as pessoas clamarem o Seu nome, Deus.
Em nome de Jesus, Senhor, inflama os nossos corações, Pai, com a vontade de buscar a Ti, Senhor, com a vontade de conhecer a Jesus, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Torna-nos vetores, Pai, para que nós possamos espalhar a palavra, Deus. Mesmo em casa, Senhor, fortalece, Pai, pois o alcance é muito maior se nós fizermos na internet, Deus. Ajuda-nos, capacita-nos tecnicamente, Senhor. Capacita também, Pai, os médicos, Senhor, que estão cuidando dessas pessoas, Deus. Ajuda-nos, Pai. Tende misericórdia de nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do capítulo todo, dos 30 versículos que compõem este capítulo, para a exposição da palavra de Deus nesta noite. Daniel, capítulo 3, o versículo 1 até o versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a congregação da imagem, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de músicas, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse:
É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que eu levantei. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoramos, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados e com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. E tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor, lhe disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor Deus e Pai, diante deste texto, diante deste relato impressionante, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua santa presença. Porque, ó Deus, sabemos que a Tua palavra fala ao coração do Teu povo, a Tua palavra fala ao coração, Senhor Deus, dos Teus servos, e certamente ela falará, Senhor, ao coração daqueles que estão ouvindo aqui, tanto aqui quanto pela internet.
Que o Senhor ilumine a nossa mente, ó Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração, para que nós possamos sempre nos manter firmes diante de Ti. Que a Tua palavra seja o consolo, seja a espada, Senhor Deus, que penetra, Senhor Deus, o nosso coração e que santifique a nossa alma. Assim nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, bem sabemos nós que as pessoas ao nosso redor, a sociedade, os governos, eles buscam, lutam pela nossa lealdade, pelo nosso comprometimento, pela nossa obediência. Todos querem que nós nos curvemos diante das ideologias, diante das filosofias, diante daquilo que se prega, diante daquilo que se coloca nas mídias, nos filmes, diante daquilo que é propagado pela cultura, diante daquilo que é propagado no cinema e em tantas outras esferas da sociedade. Nós entendemos, meus irmãos, que a história da igreja foi sempre marcada por essa antítese, foi sempre marcada por essa batalha em que os homens, os governos deste mundo, eles querem que nós nos prostremos diante dele e nós somos chamados a sempre nos permanecer em pé, firmes, olhando para o Senhor Jesus Cristo, adorando a um só Deus. E essa batalha se deu de diversas formas ao longo da história, ao passo de fazer com que homens e mulheres, muitas das suas vezes, tiveram de entregar a sua própria vida para que então pudessem se manter de pé diante de Deus, se manter firmes diante da sua confissão, da confissão de fé que eles mesmos têm. Um dos exemplos que mais marca a minha vida, mais marca a minha história, da história da igreja de uma forma geral, é a história daquele padre, ex-padre chamado John Huss, que foi um dos pré-reformadores, muito antes de Martinho Lutero, muito antes de João Calvino, muito antes, quando esses homens alavancaram a reforma protestante. Estes homens, eles foram servos de Deus que não se dobraram diante do regime da Igreja Católica, que não se dobraram ante as heresias que elas propagavam, as injustiças e a opressão que eles estavam fazendo. E John Huss é uma das figuras mais interessantes, porque ele era então pároco da Boêmia, né? O seu nome Huss significa ganso na língua tcheca, e foi um dos homens assim predecessores que estudaram a palavra de Deus, que a confrontou de uma forma assim bem polida até, se eu posso dizer, o sistema da Igreja Católica, o sistema de imagens, a idolatria que eles vinham fazendo. Era ele que expunha a ideia de que as Escrituras precisavam estar na língua das pessoas, as pessoas precisavam ter acesso à Bíblia, quando na verdade elas não tinham naquele tempo, era tudo em latim, as pessoas não podiam conhecer, só conheciam daquilo que os padres falavam, daquilo que os padres pregavam. E este homem, ele é um exemplo marcante, porque ele se posicionou de modo firme e não se curvou ante as exigências da Igreja Católica, ao ponto de que a Igreja Católica condenou ele à morte, sentenciou a ele à fogueira, sentenciou a ser queimado vivo por se manter firme à palavra de Deus, por se manter firme às verdades do Evangelho. E uma das coisas mais marcantes de toda a história de John Huss é que no momento em que ele estava queimando, que ele estava lá ardendo, atado a uma estaca, ele cantava hinos ao Senhor em adoração ao seu Deus. E diz a tradição que ele, antes de ser queimado, ele lançou uma profecia dizendo: hoje vocês estão assando um ganso, que era Huss na sua língua, no seu próprio nome, John Huss, na sua língua, mas amanhã surgirá um cisne que ninguém pode conter. E 100 anos depois apareceu Martinho Lutero, alavancando de forma, de fato, né, a reforma protestante que John Huss e tantos homens que antecederam a ele sonhavam.
John Hus foi um desses homens que se mantiveram firmes diante de toda e qualquer circunstância. E para eu e você, meus irmãos, o mesmo ensinamento é válido. Aquilo que valeu para John Hus, aquilo que valeu para estes homens deste relato que nós acabamos de ler, é verdade para nós hoje. Temos de nos manter firmes diante de todas as circunstâncias. E este texto nos mostra o quanto nós devemos nos manter firmes, lições que nós podemos aprender a partir deste relato escrito aqui na palavra de Deus, provavelmente por Daniel, pelo próprio profeta Daniel, que escreveu a respeito do relato que ele deve ter ouvido dos seus amigos, dos seus compatriotas, né, a respeito deste episódio na vida deles, sobre nós nos mantermos firmes diante de todas as situações, mantermos firmes em todas as situações e não dobrar os nossos joelhos diante daqueles que pedem a nossa obediência, o nosso comprometimento. Então, eu quero apresentar aqui, por base neste relato, 3 lições para nós mantermos-nos firmes diante deste mundo, diante das coisas que têm nos acontecido e que provavelmente vão acontecer num futuro talvez não muito distante para nós, cristãos, para nós que adoramos o Senhor Jesus Cristo. A primeira lição que nós podemos aprender deste relato, meus irmãos, está nos versículos de 1 a 7. Nós temos de nos manter firmes em um mundo que pede o nosso comprometimento. Os primeiros 7 versículos tratam de um relato que Daniel faz a respeito da imagem de ouro que Nabucodonosor havia levantado e decretado para que todos os povos adorassem. É interessante a política que Nabucodonosor tinha. Ele não era um desses reis bonzinhos, não, que chegavam e pegavam amigavelmente as pessoas, as nações que ele conquistava. Pelo contrário, ele fazia com que todas as pessoas que se achegassem a eles, que eram levados cativos para a sua terra, o desejo dele era transformar a mente dessas pessoas, era readequar a mente dessas pessoas para que pensassem, para que agissem conforme a sua vontade, para que agissem conforme os seus decretos. A política de Nabucodonosor era transformar a mente, fazer uma repaginação, fazer uma transformação, uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, de modo que elas deixassem tudo aquilo que elas carregavam em si, a cultura, a sua história, a sua religião, e pudessem se fixar unicamente no seu reinado, pudessem se fixar unicamente naquilo que ele pregava, naquilo que ele queria. Ele fez isso logo quando esses jovens cativos da Babilônia, de Israel, foram trazidos até a Babilônia. Nabucodonosor foi o responsável e foi um instrumento de Deus para fazer com que o povo de Israel perecesse na terra da Babilônia pelo tempo de 70 anos. Ali ele pegou nessas levas de destruição que ele fez em Jerusalém, ele chegou nesta cidade de Jerusalém, na terra de Israel, e devastou toda aquela terra. Talvez a gente não tenha muita ideia do que seja essa devastação, mas bastemos olhar por um pouco para aquelas guerras civis que aconteceram no nosso século, especialmente aquilo que aconteceu na Síria. Se você pôde ver as imagens ali daquelas batalhas, casas destruídas, era algo semelhante que Nabucodonosor fazia por onde ele passava, pelo lugar onde ele estava dominando as nações. E ele, então, destruía completamente o lugar onde eles moravam, os deixando na miséria, e pegavam os melhores, as pessoas que talvez tinham mais posses, aqueles que eram mais vistosos, especialmente os jovens, e levavam ali para dentro da sua cúpula, para dentro ali do seu palácio, para então reconfigurar a mente dessas pessoas.
Ele pegava esses jovens e mudava o jeito deles se vestirem, dava comida diferente para eles comerem, fazia com que eles pensassem diferente, incutia a sua religião, o seu pensamento, a sua filosofia, a sua cosmovisão, vamos dizer assim, na cabeça desses jovens. E a maioria passava por essa reconfiguração. Eles passavam por isso. E ele queria então ter todo o domínio de todos os impérios, queria que todas as nações que ele conquistou se curvassem diante dele, que todos seguissem o mesmo padrão, que todos seguissem os seus deuses, que todos pensassem da maneira igual a ele pensava. Então, ele agia dessa forma. Ele queria então unificar a religião, a filosofia, o pensamento, a cultura especificamente que eles tinham. Cultura e religião para Nabucodonosor eram algo imprescindíveis para que as suas políticas de governo, para que a sua supremacia então fosse vislumbrada por todos os povos. Eram coisas importantíssimas para eles. Então, nós vemos, depois que esses jovens chegados ali, que se destacaram entre os demais, como Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eram jovens judeus que tinham nomes, vamos dizer assim, que referiam-se ao próprio Deus de Israel, a um atributo do Deus de Israel. A primeira coisa que Nabucodonosor fez quando fez esses jovens foi mudar os seus nomes para nomes semelhantes aos deuses que ele servia, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Para você ver o tamanho de comprometimento que ele exigia das pessoas, o quanto ele queria realmente destruir a mente daqueles jovens. E aqui no capítulo 3 nós vemos mais uma tentativa de Nabucodonosor de fazer o mesmo. E é engraçado, irmãos, é muito interessante, porque se nós lermos o relato do capítulo 2, nós vamos ver que Nabucodonosor sonhou com uma estátua com a cabeça de ouro, que tinha os peitos ali, né, de prata, os pés, as pernas de bronze e os pés de barro, podemos dizer assim. Ele sonhou que uma pedra que era não cortada por mãos humanas vinha e derrubava essa estátua completamente, e a sua ruína era grande, e essa pedra crescia, e ele ficou então indagado. Ele chama Daniel, um desses 4 jovens, para interpretar este sonho, e Daniel dá a interpretação deste sonho, dizendo: olha, o teu império, você que é a cabeça de ouro, vai cair, os que vão vir depois de você vai cair, os impérios todos que vão vir depois de você, que representam cada membro dessa estátua, vai cair. E vai vir esta pedra que representa o reino de Deus e que vai crescer e ninguém vai conseguir deter. Talvez então, pensando nessa interpretação que Daniel lidera, ele, para afrontar a Deus, porque ele não era um servo de Deus até então, ele não havia se convertido, ele era um homem rebelde que exigia a adoração de todos os povos. Então ele constrói uma estátua toda feita de ouro. Há alguns estudiosos que dizem que essa estátua era a própria imagem do rei Nabucodonosor, que ele colocou ali para que todas as pessoas adorassem, para contradizer aquilo que Daniel havia dito, havia falado para ele, que o seu reino não permaneceria de pé. Então ele faz um decreto, ele faz com que todos os povos que ele então tinha arrebanhado, que ele tinha conquistado, se juntassem. Pensa na reunião, vamos dizer assim, da ONU, onde todas as nações ali, representantes de todas as nações se unem para um comitê, e tem festas, e tem celebrações, e tem momentos ali em que as pessoas são honradas. Nabucodonosor fez então um grande mega evento para aquela época, reunindo todos os povos, para que adorassem a sua estátua, para afrontar especificamente a Deus, dizendo que o reinado dele seria para sempre, e que todos os povos que ele então subjugou, adorariam a ele, se curvariam, se comprometeriam com ele. E para fazer isso, o que ele usou? Ele chamou
uma orquestra, né? Uma orquestra esplendorosa com todos os instrumentos de todas as nações. Cada instrumento, a gente vê a repetição desses instrumentos do saltério, da gaita de foles, né? De cada uma, né, a repetição, né, desses instrumentos, do pífaro, da harpa, da citra, da trombeta, da gaita de foles e toda sorte de música, para mostrar que ele queria que todos os povos estivessem representados ali e se curvassem diante dele. Ele desejava, então, de alguma forma, mostrar que ele era soberano, que ele era o que mandava. Então emitiu esse decreto. E foi dito e feito. Ao som de aqueles instrumentos, Nabucodonosor, então, ergueu a sua estátua, e todos os reis, príncipes, líderes de todas aquelas nações, representantes das nações, se achegaram diante daquele lugar e se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor, venerando ele. Irmãos, o que esses 7 primeiros versículos nos mostram é que existe um desejo das trevas, do nosso inimigo, que é Satanás e seus demônios, que também se une ali ao mundo, para desejar, pedir totalmente o nosso comprometimento e a nossa adoração. Muitas vezes nós nos iludimos com as pessoas, nos iludimos com governos, nos iludimos com isto ou aquilo, mas nós temos de entender, meus irmãos, na linguagem de Daniel, que entra governo, sai governo ali da Babilônia, todos estavam a serviço de Deus e todos caíram, porque o único que permaneceu foi o reino de Deus, a pedra que não foi cortada por mãos humanas. Os governos deste mundo, as ideologias, as elites deste mundo, eles nos pedem o nosso comprometimento. É ano de eleição e você vai ver ali político desesperado por voto e querem arrebanhar os votos dos evangélicos a todo custo. Querem o seu comprometimento com isso, com aquilo. Meus irmãos, é uma verdadeira guerra espiritual que nós estamos vivendo. É uma verdadeira batalha espiritual pelo reconhecimento, pela nossa aceitação, para que nós nos curvemos diante dos valores que não estão de acordo com a palavra de Deus, para que nós nos curvemos diante dos valores, para que nós nos curvemos diante das suas posturas, diante das suas personalidades. Há uma batalha pelo nosso comprometimento, que domina toda a esfera da cultura, que domina a esfera da religião, que querem então a nossa obediência. Nós, como Daniel, Ananias, Azarias e Misael, estamos ali recebendo muitas vezes sendo fortemente tentados a entrarmos no sistema, a sermos reconfigurados para pensar conforme eles pensam, para achar que, por exemplo, o aborto é algo normal, para achar que casamento gay é algo normal, para pensar que não cuidar dos pobres e viúvas é algo que a gente tem que deixar para lá, para fazer com que o nosso comprometimento esteja sempre ali em voga com um deles. Mas a nossa postura deve ser como a desses 4 jovens, deve ser como a desses 3 jovens em questão, e mais Daniel, de nós não nos permitirmos ser reconfigurados por este mundo. Romanos 12:2 vai dizer: não vos moldeis, né? Não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Existe uma guerra, meus irmãos. Muitas vezes nós pensamos que as batalhas espirituais são assim, aquelas coisas muito fictícias, né? De demônio batalhando contra outro demônio, e eu já disse isso aqui antes, ungindo lugares, né? Dando palavras de ordem, saindo por aí dizendo: eu declaro, eu determino, que não tenha sobre isso, sobre a tua vida. Mas a batalha espiritual, ela acontece a todo momento e ela é mais sutil do que a gente pensa. Ou às vezes até escancarada por leis que são aprovadas, por posturas que pedem de nós.
por pensamentos que vão adentrando a cabeça dos nossos irmãos, dos mais velhos, dos mais jovens, para que nós não pensemos conforme as Escrituras. Você faz ideia da batalha que você está envolvido? Às vezes, quando nós pensamos em perseguições, quando nós pensamos em momentos de grandes batalhas, nós nos lembramos apenas daqueles que deram a sua vida no Coliseu ali de Roma, dos cristãos que foram perseguidos, ou homens como John Hus, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, nós estamos envolvidos em uma batalha. Por isso, o ensinamento que nós temos aqui é: mantenha-se firme em um mundo que pede totalmente o seu comprometimento. Não comprometa-se com este mundo. Não comprometa-se com as ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Comprometa-se única e exclusivamente com Deus a quem você serve. Que você se comprometa de todo o coração. E independente de quem seja, se é A, se é B, se é fulano, se é Beltrano, você está comprometido primeiramente com a palavra de Deus. E que se os outros estão errados, que caiam. Porque é diante dele que permanece a minha fé. É a ele que eu vou servir e vou buscar com todo o meu coração. Você consegue perceber as narrativas, as guerras que têm acontecido no âmbito político, nas universidades, em tantos aspectos nas mídias, no Instagram, Facebook, nas supremas cortes do mundo em que nós estamos, as batalhas que existem para poder então desmerecer a palavra de Deus, desmerecer aquilo que é a verdade de Deus. Nós temos de nos pautar pela verdade e viver de acordo com ela, meus irmãos, para nós não nos comprometermos com este mundo. Contudo, dos versículos 8 a 18, nós aprendemos uma segunda lição. Diante daquele cenário em que Nabucodonosor montou aquele circo todo, aquele mega evento, com todos reunidos ali para prostrarem-se diante da sua estátua de ouro. Quando todos se prostraram, 3 na multidão ficaram de pé. Você já teve aquela sensação, por exemplo, que você estava num lugar cheio de gente, né? E você parece que ouviu assim, fica de pé, e você fica de pé sozinho enquanto todo mundo está levantando, está sentado? Não dá uma impressão estranha nesse sentido, né? Onde as pessoas começam a olhar assim para você, olha lá, ele não levantou a mão, olha, ele ficou de pé, o que será que ele está de pé? Ou aquele que está batendo palma da forma contrária, né? Às vezes o ritmo, né, da palma, e tem um lá que consegue, né, bater de forma contrária. Às vezes a pessoa fica, nossa, eu estou fazendo errado. Existe aquele constrangimento, ou seja, chama atenção, não chama? Da mesma forma, esses 3 jovens, Ananias, Azarias e Misaías, eles chamaram a atenção de toda uma multidão. Porque imagine toda uma multidão prostrada diante da estátua e eles lá, firmes, em pé, esticados, não se prostraram diante disso. E é claro que, como em todo contexto, né, esses 3 jovens foram, por serem jovens brilhantes, vamos dizer assim, excelentes em tudo, como vai nos contar ali o capítulo 1, eles foram colocados em lugares de destaque no governo, em ofícios ali no governo da Babilônia, nas províncias da Babilônia, como pessoas notáveis. E certamente por causa da sua posição, isso chamou a atenção daqueles que eram os invejosos, ou numa linguagem bem de internet, os recalcados daquela época. Eram homens ali que viram, olharam, estavam atentos ali para pegar algum momento para poder, igual a cobra, né, para dar o bote, né, para tentar ali puxar o tapete daqueles homens para poder roubar o prestígio, roubar a posição que eles tinham. E certamente um destes homens, né, que eram caldeus, que eram inimigos dos judeus, eles acusaram esses homens. E é interessante que essa palavra acusar, no sentido, ali no original, no sentido literal dela no hebraico, é assim, comeram as suas partes. Bem daquela ideia assim de jantar a pessoa, ou então de dar aquela punhalada nas costas, sabe?
A ideia mais ou menos da palavra é essa. Acusaram aqueles homens perante o rei. Eles já sabiam, né, que o rei ele se inflamaria porque conheciam a índole deste rei, que era um dos mais perversos de toda a antiguidade. Então eles dedaram esses três por causa da postura deles. E é claro que o rei Nabucodonosor achou isso então um absurdo. Imagina que estes três homens, sentiu, a impressão que nós temos é que ele se sentiu ofendido. Imagine você, eu criei esses três homens, esses três rapazes aqui, eu dei da minha comida para eles, eu dei da minha bebida. Você conhece muitas vezes aquelas pessoas que se sentem ofendidas assim, né? Eles estavam aqui dentro da minha casa, eles eram como um filho para mim. Filho nada, né? Claro que tem pessoas que são sinceras nesses apontamentos, mas aqui, como diz o texto, ele se sentiu ofendidíssimo, porque ele viu lá que três dos seus melhores súditos, dos seus melhores empregados, que foram tratados com a sua comida, que receberam todo o conhecimento ali que os seus magos puderam lhe dar, eles estavam ali afrontando, desobedecendo uma ordem, um decreto real. Olha só que coisa, não? Eles desobedeceram o rei. E a postura de Ananias, Misael e Azarias aqui, era uma postura de antítese mesmo. É a postura assim, nós não nos curvaremos diante daquilo que você pensa. Nós não vamos nos submeter àquilo que está errado, àquilo que não é certo, àquilo que não condiz com a palavra de Deus. Eu estou aqui neste mundo, eu trabalho neste governo, eu vivo aqui, mas eu sou peregrino, aqui não é o meu lugar final. Eu sei que o meu comprometimento, primeiramente, é com o reino de Deus. E eles, então, por causa da sua postura, foram colocados diante da presença ali de Nabucodonosor. E de uma forma sutil ali, se fazendo de bonzinho, talvez, fazendo, olha, eu vou dar mais uma chance para vocês, porque eu criei vocês, porque eu coloquei vocês, eu criei aqui vocês debaixo das minhas asas, eu sei que acho que talvez tudo não passou de um mal entendido, então vocês vão se curvar diante de mim. Então, aí que fez-se mais uma vez, né, o pífaro, né, a trombeta, a cítara, a harpa, o saltério, a gaita de foles, seriam tocados todos aquela sorte de instrumentos, e eles então deveriam se prostrar na ótica de Nabucodonosor, ou senão eles seriam entregados na fornalha de fogo ardente. Meus irmãos, mais uma vez, nós vemos aqui a perseguição que Nabucodonosor estava já impondo sobre aqueles homens. Uma perseguição, talvez, vinda de uma forma sutil, vinda de uma forma assim, olha, vocês podem mudar esse tipo de coisa, mas mostrando ali de fato que, pedindo deles a confiança deles, a adoração deles. E a postura desses três jovens é a mais impressionante de todas. Nabucodonosor já estava lá, com o seu rosto, né, descaído de raiva, até que então ele mostra, esses jovens respondem. Responderam então Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Veja só a audácia destes jovens. Se nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que te levantaste. Sabe o que eu vejo aqui da postura desses jovens? Coragem. Coragem, meus irmãos. Eles foram corajosos, eles não temeram a fúria daquele rei, eles não temeram todo o poder que ele tinha, e eles não ousaram abaixar a cabeça diante do seu pressuposto poder que ele exercia.
Eles foram corajosos. Então a segunda lição que nós aprendemos aqui é: mantenha-se firme, demonstrando coragem para se opor ao sistema deste mundo, ao sistema caído, dominado por Satanás. Vai ser necessário, sempre será necessário de mim e de você, da parte de nós cristãos, coragem, para nós não nos curvarmos diante dos ídolos que o mundo tem se colocado diante de nós. Nós estamos vendo várias estátuas de ouro sendo erguidas, cada lado querendo colocar a sua estátua de ouro para que nós prostremos e adoremos. A esquerda levanta o seu ídolo, a direita levanta o seu ídolo, o centro levanta o seu ídolo, e todos querem lá que nós nos curvemos diante dele, mas é preciso coragem da nossa parte dizer não. Eu vou me curvar unicamente diante do Deus a quem eu sirvo. Eu vou viver pautado pela palavra de Deus. Eu quero viver de acordo com a palavra de Deus, e não conforme os ditames que vocês pretensamente têm. Existe, meus irmãos, uma guerra, uma batalha, para que nós venhamos a nos aliar a isso, aliar aquilo, levantarmos determinada bandeira, bandeira essa, bandeira tal. Não, nós levantamos a bandeira do Evangelho, e a bandeira do Evangelho sempre será distinta de tudo e qualquer coisa que exista, de qualquer movimento, de qualquer partido político, de qualquer líder que se levante. O Evangelho que está aqui às nossas mãos, ele é diferente de todos, e a nossa lealdade é para com o Senhor, e não para com governadores, não é para com prefeitos, não é para com presidentes. A nossa lealdade é para com o Evangelho de Jesus Cristo. É para com ele que nós temos de nos curvar, é diante do nosso Deus que nós temos de nos curvar para adorarmos verdadeiramente. Nós pensamos assim que nós estamos vivendo num país, e como de fato vivemos, livre. Nós estamos aqui com as nossas portas abertas, e mesmo em meio a essa pandemia nós podemos adorar a Deus. Mas há muitos lugares, irmãos, muitos lugares em que as pessoas são impedidas de adorar a Deus. Países em que os crentes são perseguidos por possuir a palavra, por poder fazer orações dentro das suas próprias casas. Irmãos, nós vemos uma perseguição terrível acontecendo que muitas vezes nós não fazemos ideia. Aqui nós podemos falar de Cristo para o nosso companheiro, para o nosso amigo de trabalho, mas há determinadas localidades no mundo que isso não pode. Se uma pessoa pegar você fazendo isso, você vai preso, você pode até ser condenado à morte por fazer proselitismo. Existem lugares, meus irmãos, e talvez a nossa realidade não vá se sustentar assim por muitos anos, da forma como nós estamos conhecendo. Haverá perseguições. A história da igreja nos mostra que aconteceram perseguições e que haverá perseguições por todo o tempo em que a igreja viver e existir. O nosso caminho não é um caminho fácil. Apesar de nós desfrutarmos de tantas boas coisas da vida que nós desfrutamos. Fala a verdade, nós temos tantas bênçãos, não é verdade? Liberdade, podemos cantar, adorar. Mas chegará um tempo, irmãos, não sei quando, chegará um tempo em que nós viveremos situações difíceis, em que nós teremos ou você obedece ou você morre, ou você obedece ou você perde seu emprego, ou você obedece ou você vai estar cancelado. Já viu a cultura do cancelamento, que está aí em voga agora? Não concordo com isso, cancela. Ah, você falou determinada coisa? Cancela. A cultura do cancelamento é o começo da perseguição, tá? Tira lá os seguidores, exclui a página do Facebook. Meus irmãos, é muito mais do que isso. Nós precisamos estar atentos e demonstrar, então, coragem. Mas há, porém, irmãos, ídolos que muitas vezes têm pedido a nossa obediência, o nosso comprometimento, e nós temos nos dobrado.
Sabe de uma coisa? Quando nós olhamos para este relato, nós pensamos assim: não, eu vou ser como Ananias, Misael e Azarias. Eu vou ser como Daniel. Eu não vou me prostrar. Eu vou passar pela cova dos leões. Eu vou passar pela fornalha de fogo. Eu vou vencer. Mas você sabe o que acontece? Não tendo o nível de perseguição que eles têm, a gente se prostra por pouca coisa. Um ídolozinho deste tamanho no nosso coração já faz com que a gente se dobre. Sabe quais são? Dinheiro, imoralidade sexual, pornografia, mentira, obsessão por determinado emprego, por determinada carreira, falta de amor ao próximo. Quantos são os ídolos que nós temos nos curvado diante de e abandonamos assim a Deus, né? Quando toca a musiquinha lá do nosso desejo, quando toca as músicas ali, as músicas perversas do nosso desejo, as músicas, a orquestra, né, bem, vamos dizer assim, montada no nosso coração, que nos chama para fazer aquilo que é ruim, aquilo que é mal, sabe o que a gente faz? Na maioria das vezes, a gente se curva. E não pode ser assim, irmãos. Diante de Deus, nós temos de nos manter firmes. A batalha começa no nosso coração e ela vai se externalizar com o passar dos anos. Mas a batalha já está acontecendo aqui. Precisamos nos manter firmes. Não nos comprometermos com os nossos próprios desejos, com os desejos da nossa carne, com a nossa vaidade. Precisamos nos comprometer com Cristo e precisamos ter coragem para dizer: basta, chega, eu não quero mais, eu não vou viver de acordo com isso. Eu não vou me prostrar diante de Mamon. Eu não vou me prostrar diante da imoralidade sexual que está lá seduzindo os meus olhos. Eu não vou me prostrar diante de comportamentos pecaminosos. Não vou me prostrar. Coragem, meus irmãos. Mantenha-se firme, demonstrando coragem. Essa é a terceira lição. E por fim, a última lição que nós aprendemos, os versículos 19 até 30, é mantermos-nos firmes, expressando a nossa confiança em Deus, mesmo nos piores momentos. Veja o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles expressaram a sua confiança em Deus, dizendo: olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, a gente não vai se prostrar do mesmo jeito. A gente vai para a fornalha, a gente vai virar assado. A gente vai ficar lá, queimado. Eles não se importavam mais com a sua vida. Eles não tinham mais apreço pela sua própria satisfação, pela sua própria condição, do que com o seu Deus. E muitas vezes nós negociamos, né, do Senhor. Quando nós não vemos um desejo nosso satisfeito, o que a gente faz? A gente se prostra. Não é verdade? E aqui ele se mantém firme, expressando a confiança em Deus. E sabe o que acontece? Então, o rei fica enfurecido. Pensa assim numa cara de ódio, sabe aquela cara mais terrível que você já viu na sua vida? Pensa e multiplica, né, por 10. Pensa nessa cara de ódio, nessa cara de raiva, aquela raiva que ele tinha, que se ele pudesse, ele fuzilava com os próprios olhos. Se ele fosse o Superman ali, ó, o laser ia cair, né, matando eles naquele mesmo momento. O que ele faz? Ele pede para que eles acendam a fornalha de fogo 7 vezes mais. Sabe o que isso significa? A estimativa daquela fornalha de fogo, nessa temperatura, ou seja, ao máximo, 7 vezes mais, aqui é uma palavra, uma figura de linguagem, né, para dizer, acenda no máximo que ela puder. O máximo que ela conseguiria chegar era 1000 graus Celsius. Você sabe qual que é a temperatura de 1000 graus Celsius, 1100 graus Celsius? Quase que a temperatura da lava vulcânica. Entra ali dentro...
É a temperatura que se usa para cremação, para cremar o ente querido, para que o corpo humano vire cinzas. Em torno ali de 1 hora, mais ou menos, naquela temperatura, o ser humano vira pó, não resta nada, vira tudo cinza. A fornalha estava tão quente, que aqueles homens, os guardas que foram jogar ali, quando abriram a porta da fornalha, foram queimados, morreram por causa do fogo que estava lá, ardendo naquele lugar. Imagine, se nós não conseguimos muitas vezes ficar com a mão no fogo ali, quem que já fez a experiência de colocar a mão ali na chama do fogão, especialmente nos dias frios, para poder esquentar a mão? Pensa que a temperatura do teu forno elétrico é 300 graus Celsius. Imagine lá em torno de 1.100 graus Celsius. É quase que ser jogado dentro do vulcão ali, praticamente. Era essa temperatura que esses jovens seriam submetidos. E Nabucodonosor não teve dó nem piedade, foi lá e jogou. Mas ele teve uma grande surpresa. Por essa ele nunca esperava. Porque no meio do fogo, estavam lá passeando na fornalha de fogo, não apenas os 3 jovens, mas um quarto homem. Um quarto homem que faz toda a diferença nessa história. O quarto homem aqui se trata de uma teofania. São momentos específicos. O que é uma teofania? Momentos específicos em que a segunda pessoa da Trindade, ela se manifesta no Antigo Testamento. Nós entendemos que era o próprio Senhor Jesus ali, no meio daquele fogo, no meio daquela fornalha ardente, que livrou aqueles homens, que foram jogados, atados, amarrados, e com seus mantos e com toda a sua roupa, e lá eles estavam passeando livremente. É claro que Deus aqui, ele tem uma mensagem específica para o povo, de que ele está presente. Às vezes nós podemos imaginar essa guerra espiritual, essa batalha, essa luta que nós estamos vivendo, as aflições da vida que muitas vezes elas nos trazem, essas batalhas nos trazem. O fato de nós nos mantermos corajosos, o fato de nós nos colocarmos firmes, trarão consequências para a nossa vida e para a nossa história. Contudo, irmãos, Deus está conosco. Deus está presente na fornalha de fogo. Deus está presente, estava presente com Rãs enquanto ele estava sendo assado naquela fornalha de fogo. Ele estava lá, tanto que ele cantava hinos, e talvez nem tenha sentido a dor, as chamas, pegando o seu próprio corpo, porque Deus estava presente. Há uma graça para aqueles que serão mártires. Não somos todos nós que muitas vezes morreremos pelo nome de Cristo, mas nós entendemos que Deus está presente no momento do martírio, assim como esteve com tantos homens ao longo da história da igreja, assim como esteve com aqueles homens que estavam lá sendo assassinados pelo Estado Islâmico, de forma brutal. Irmãos, o Senhor está conosco. O mesmo Deus que esteve presente com Daniel, Asaías, Misael e Azarias, ali na fornalha, e com Daniel na cova dos leões, por exemplo, é o mesmo Deus que está conosco. O quarto homem da fornalha de fogo. Foi ele que passou pelo fogo e pelo abismo. Foi ele que passou por essas provas todas. Foi ele que morreu numa cruz, que vivenciou o pior dor, o pior fogo que nós nunca poderemos experimentar, porque ele experimentou em nosso lugar, que é o fogo da aflição, da ira de Deus sendo derramada sobre ele. Ele quem passou por todas essas coisas, ele que ressurgiu dos mortos, ele que resplandecente, como diz Apocalipse, os seus olhos como chamas de fogo, os seus cabelos brancos, ele que é o nosso cavaleiro branco, ele que passou pelo abismo, é ele que nós vamos seguir, e é ele que está presente em nossa vida. Ele quem está presente em nossa vida. Eles confiavam que Deus estava junto com eles.
e Deus os livrou da fornalha. E Nabucodonosor então reconheceu que Deus era um Deus muito grande, que Deus era um Deus digno de louvor, que de todos os deuses ele era o maior. Nabucodonosor ainda não se converteu, não. Ele tinha que ser mais esmagado ainda. Mas isso é tema para uma outra pregação. Mas ele reconheceu quem Deus era, que Deus era poderoso. Meus irmãos, Deus livrou esses três do fogo, como nós vimos ali, como João leu em Isaías 42, 43, versículo 2. Passares pelas águas, não te afogarás. Se passares pelo fogo, não serão queimados. Essa promessa se cumpriu na vida destes homens. Deus está presente. Eu não sei quais são as batalhas que você tem vivenciado na tua vida. Não sei quais são as fornalhas de fogo que você tem passado. Quais são aqueles que têm pedido o seu comprometimento, a sua lealdade. Mas a mensagem para nós hoje é: mantenha-se firme. Mantenha os seus olhos no Senhor Jesus. Todos nós estamos passando, sendo atribulados diante de tantas coisas, mas Deus está presente conosco hoje. Jesus foi aquele que disse: no mundo passareis por aflições. Ele diz em João 16, 33, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olhem para os testemunhos ao seu redor. Olhe para a história da igreja, considere John Huss aquilo que ele passou, como ele ardeu numa fornalha. Lembre-se de William Tyndale, que foi outro grande homem, que traduziu as escrituras, o primeiro ali a traduzir a Bíblia do latim para a língua inglesa. E sabe o que fizeram com ele? Queimaram ele também por traduzir a Bíblia. No momento da sua cremação, ele disse em alto e bom som, ele fez uma oração: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Abre os olhos dele, não deixa que eles fiquem nessa cegueira. E foi então quando o rei Eduardo, foi levantado ali, pôde-se então fazer a primeira tradução da Bíblia, que é a King James, como nós conhecemos hoje. A Bíblia, como nós temos na nossa mão, foi fruto de muito martírio, de muito sofrimento, de homens que deram a sua vida. E todos nós passamos pelas provas, passamos pelo fogo, mas nós confiamos naquele que venceu a fornalha, naquele que venceu o abismo, naquele que venceu a morte, e é Ele que nós estamos seguindo. Ponha os teus olhos no Senhor Jesus, permaneça firme diante de Deus. Quero convidar os irmãos a cantarmos um hino de número, deixa eu só pegar aqui no meu esqueminha, número 93, a firmeza na fé. Ao som do playback, cantemos juntos, adorando ao Senhor. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua
tua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Um dia nós vamos nos curvar ao som de uma trombeta, que é a trombeta que anuncia a volta do Rei dos Reis. Somente diante dele um dia que nós vamos dobrar os nossos joelhos em verdadeira adoração, onde todos os povos se prostrarão, porque ele é o único digno de ser louvado. E até lá nós nos mantemos firmes, olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ao som, a uma só voz, oremos juntos nesse instante a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, para que os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis assentar. Nós encerramos aqui hoje o culto desta noite, trazendo aqui uma palavra de gratidão primeiramente aos nossos irmãos que estão aqui, né? Digo aqui temos algum visitante que está nos visitando hoje pela primeira vez. Sejam bem-vindos, né? Recebam aí o nosso abraço virtual nesse momento dos irmãos. É uma alegria podermos recebê-los aqui nesta noite para congregar conosco. Também agradecemos aos irmãos que estão nos acompanhando pela nossa página no Facebook, e queremos dizer que nós agora também temos uma página no YouTube, e posteriormente a nossa ideia é fazer 2 transmissões, uma transmissão aqui pelo Face e também pelo YouTube. Então você pode acompanhar o nosso canal. Nós já temos esse canal já faz 1 ano, na verdade, né? Mas queremos também transmitir os cultos desta noite também pelo YouTube. Nós também vamos tirar a gravação, né, o áudio desta mensagem, para podermos, então, também transferirmos ali para as plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, para você poder ouvir, então, a mensagem deste culto por essas plataformas. Agradecemos a vida dos irmãos, a colaboração, e rogamos que os irmãos permaneçam firmes em Deus ao longo desta semana. Lembrando que também às quarta-feiras nós temos o nosso estudo bíblico online, né, que acontece ali às 8 horas da noite, também com a transmissão pela página do Facebook. Você pode acompanhar através aí do seu celular, do seu computador. Então, estamos estudando sobre a providência e a soberania de Deus. Temos também as reuniões de oração que acontecem aqui terça-feira, às 3 horas da tarde. Por ser um grupo bem pequeno, essas reuniões de oração, elas acontecem presencialmente aqui na igreja, sob a liderança da nossa irmã Helenice. Continuemos a orar, irmãos. Estamos com projetos aí, para nós terminarmos o nosso templo, para nós investirmos aqui na nossa transmissão, para melhorarmos cada vez mais. E todo o seu apoio e toda a sua contribuição também é bem-vinda, se Deus assim estiver tocando o seu coração.
Os irmãos que assim também trouxeram seus dízimos e ofertas, podem deixar ali ao final no gasofilácio, né, lugar onde nós temos separados ali, né? Então agradecemos, irmãos, pela participação também das nossas irmãs que tocaram os violinos aqui, tão belamente no começo, e louvamos a Deus por todos que têm aqui acompanhado conosco. Que Deus os abençoe grandemente e que seja uma semana de grande paz para todos nós. Assim nós encerramos a nossa transmissão de hoje com a graça de Deus. Amém? Com um pós-lúdio aqui do nosso irmão Maurício.